E como vocês já sabem perfeitamente, o criador desse seriado adora colocar momentos inusitados, ou até mesmo algumas menções ao relacionamento entre parentes. E como dito no início, ficando em sexto lugar. E durante todo o seriado, vemos alguns comportamentos estranhos por parte do Chris, com ele até mesmo sendo pego filmando sua mãe beijando uma garota. Com o Peter em uma outra vida tendo relações íntimas, com uma pessoa bastante familiar para nós. E vimos até mesmo uma paródia, em que a mesma nos proporcionou alguns momentos inusitados. Peter e sua família assistiam televisão, e uma notícia sobre a chegada de um show de televisão em Quahog estava passando. Deixando Lois bastante animada com essa novidade, pois a família vencedora do show poderia ganhar US$ 5.000. Já no centro cívico, Peter e a família resolveram fazer a tentativa para participar do programa. E como precisariam ter alguma história interessante, Peter teve a brilhante ideia de falar sobre o nascimento do Chris, em que a Lois precisou fazer alguns pontos depois dele ter saído de dentro dela. Momentos depois, as famílias escolhidas para participarem do programa eram apresentadas. E então, quando o jogo finalmente começou, com a Lois chegando até mesmo a beijar o apresentador, a família adversária acabou perdendo as suas chances, e agora Peter precisaria responder as perguntas para ganhar o jogo. Porém, ele não conseguiu responder antes que o tempo acabasse. E ao descontar a raiva no apresentador pela derrota, Peter infelizmente acabou sendo arremessado até a bancada da família, resultando com ele perdendo a memória. De volta em casa, Lois conversava com os filhos sobre a situação do seu pai, e que precisariam fazê-lo lembrar das coisas importantes. E nesse meio tempo, Lois o ensinou como se usar aqueles talheres, e até mesmo lhe deu algumas aulas de direção. Já de noite, enquanto ela se preparava para dormir, e o Peter de dentro do armário resolveu espiar a Lois. Ela então chegou a lhe ensinar mais uma coisa, e o Peter ficava bastante animado para repetirem a dose. Já no outro dia, Peter falou com o resto da família sobre também fazerem com eles. Pois como teve aquele momento íntimo com a Lois, ele por alguma razão achou que teria com todos da família. Até que Meg decidiu contar uma piada, falando que aparentemente chegou a se relacionar com seu pai. Porém sua família não achou nenhum pouco engraçado, com o Chris até mesmo lhe expulsando da cozinha. Peter agradecia aos amigos por ter lhe ajudado a montar o parquinho, e também teve que se livrar de alguns homens no brinquedo. Durante isso, Quagmire comenta sobre um local mágico no Canadá, e que seus amigos precisavam conhecê-lo. Um tempo depois, ele acabou conseguindo um avião particular, mas o passeio logo foi interrompido por um ato questionável do Peter. Ai, meu Deus, Joe, tem um homem na asa! Sou eu sou o homem na asa. Resultando com eles caindo em uma floresta, e precisando fazer umas coisas para sobreviverem. No entanto, enquanto Quagmire e Joe acabaram sendo salvos, o mesmo infelizmente não aconteceu com o pobre do Peter. E quando enfim conseguiram lhe encontrar, ele já não era mais aquela pessoa de antes, pois virou um tipo de animal selvagem. E como não conseguia também viver sob as regras da sociedade, Chris inesperadamente deu um beijo em sua mãe, e em seguida fugiu do local, enquanto Peter e Lois arrumavam as malas. Eles também se preparavam para visitar o Carter, em mais uma de suas competições de iate. E quem também ficou feliz foi o Chris, pois finalmente iria ficar longe do macaco do mal em seu quarto. Durante a visita, Lois e os filhos cumprimentavam o seu pai, e o Peter como sempre era desprezado pelo sogro. E quando visitaram o antigo quarto de Lois, a família era surpreendida com a quantidade de troféus. E também descobriam que ela havia sido uma Miss adolescente, mas não teve futuro na carreira de modelo, pois a mesma foi interrompida pelo seu pai. Um tempo depois, enquanto todos estavam reunidos almoçando, Peter se oferecia para ajudar o Carter na competição de iate, mas logo foi respondido da melhor forma. E com isso, Peter resolveu competir mesmo sem o seu barco. E junto da família, eles incrivelmente acabaram ganhando a competição de barco. O que também fez a Lois tomar uma decisão importante, pois nunca mais seria controlada pelo seu pai. E logo resolveu investir na carreira de modelo, com o Peter falando que iria fantasiar olhando suas fotos. No entanto, Chris e Meg também acabaram falando a mesma coisa, e apenas a Meg foi reprimida pelo seu pai, de uma forma até mesmo bastante exagerada, com o Peter e seus amigos reunidos no Ostra Bêbada. E o Cleveland chegando ali com sua prima da Jamaica, falando que ela era uma sensitiva, e conseguia saber o que foram em suas vidas passadas. Durante isso, descobrimos que o Peter foi nada menos que o fundador de Quahog, e até chegaram a questionar se isso era realmente verdade. Após isso somos levados até o ano de 1670 na Inglaterra, e o Griffin Peterson visitava a casa de sua amada, e chegou até mesmo a lhe pedir em casamento. Mas em outra parte de Londres, o rei da Inglaterra Stuart III não estava muito feliz, pois mesmo com os atores de Como Eu Conhecia Sua Mãe, o rei continuava procurando algo para lhe entreter. E com isso resolveram fazer um passeio pela cidade, aonde chegou a conhecer a amada de Griffin Peterson. E como não iria permitir que uma mulher daquele nível se casasse com aquele homem nem um pouco atraente, o rei logo resolveu preparar uma armadilha para o Griffin Peterson, e enfim acabou se casando com a sua amada.
E mesmo que estejamos falando de uma realidade alternativa, não podemos deixar de dizer o quanto é estranho ver os Stewie se casando com a Lois, e até mesmo discutindo sobre relações íntimas. Pois enquanto ela já estava pronta, o rei Stuart sempre inventava uma desculpa para não realizar. E não bastando isso, vemos até mesmo Griffin Peterson se relacionando com uma antepassada da Meg. E novamente não deixava de ser totalmente bizarro, pois sempre o vimos como pai e filha no decorrer da série. Peter e os amigos resolveram participar de uma despedida de solteiro, mas acabam presenciando um trágico incidente, e a noiva do falecido rapidamente arranjou um outro parceiro. Momentos depois, eles decidem fazer um passeio de lancha com umas garotas. Mas as coisas não acabam tão bem. Já de noite, os quatro resolveram encerrar o dia indo numa formatura. E durante isso, Eu trouxe uma pessoa. Oi, eu amo a Meg, tudo bem? Nossa, eu acho que não devia ter perguntado. Quagmire acabou conhecendo aquela linda garota, que felizmente já tinha seus 18 anos. Já em casa, quando eles estavam prontos para fazerem as coisas, a garota inesperadamente falou uma palavra inusitada, deixando ele confuso pois também costumava falar aquela palavra. E ao ter resolvido fazer um teste de DNA, Quagmire ficou surpreso ao descobrir que a garota era na verdade sua filha. Enquanto Peter assistia a televisão com o Brian, Chris apareceu ali convidando seu pai para fazerem algo juntos, porém logo foi dispensado pois ele tinha coisas mais importantes para fazer. Já de noite, Lois falava ao telefone com a sua mãe, e descobriu que seu pai acabou quebrando a perna, e que infelizmente não teria ninguém para tomar conta dele. No entanto, Lois rapidamente pensou no Chris, e ao lhe contar que seu avô ficaria feliz com sua presença, e mesmo estando triste por não passar um tempo com o pai, Chris acabou aceitando ficar tomando conta do seu avô, e eles inesperadamente chegaram a se divertir bastante. E já um tempo depois, quando Carter finalmente teve uma melhora da perna quebrada, ele acabou fazendo um anúncio para a família, pois resolveu que deixaria toda a sua herança para o seu neto Chris. E durante isso, Peter quase acabou revelando o motivo por ter se casado com a Lois, e resolveu que iria bajular o Chris para ganhar um pouco de sua herança. No entanto, logo descobriu que tomou uma das piores decisões, e Meg até chegou a preparar uma banheira para ficar a sós com o Chris. E ao recordar o que fez para o Chris naquela semana, descobrimos que outra pessoa também estava querendo a herança do garoto. Acho melhor a gente nunca mais falar disso. Acho que vou me mudar. Enquanto Peter saía para o trabalho, e também chegou a bater o carro no Brian, a família logo entrou em desespero, pois tinham medo que o Brian não resistisse. E como sempre Peter culpava sua filha pelo ocorrido. No colégio de Quahog, o professor questionava se todos tinham um par de laboratório, e Meg acabou sendo chamada por uma colega, e até mesmo foi convidada para entrar em seu clube. No entanto, quando todos começaram a agir de forma estranha, Meg enfim descobriu do que aquele clube se tratava. E mesmo com todas as garotas sendo lésbicas, Meg resolveu não abandonar o clube de imediato, pois assim finalmente teria algumas amigas. Já de noite, quando a família estava fazendo a refeição, Meg chegou ali contando uma novidade, e acabou sendo influenciada pelas amigas a virar uma lésbica. Mãe, por que o cara da TV tá aqui? Sou eu, gente. No dia seguinte, enquanto estava no quarto com a namorada, Meg continuava falando que era lésbica, porém sua mãe não acreditava que isso fosse verdade. E na tentativa de ensiná-la como se beija uma garota, Lois e Meg eram surpreendidas com o Chris saindo do armário. E ele aparentemente vinha gravando umas coisas com o Quagmire, e um tempo depois a mesma situação acabou se repetindo. Vemos a Lois saindo para a noite das mulheres. E durante isso, elas resolvem passar alguns trotes em seus maridos. Porém, quando enfim chegou a vez de Lois, com ela ligando para o Peter e falando que era sua filha perdida, ele não apenas começou a se comportar de forma estranha, obviamente fazendo a Lois perceber que algo não estava certo, mas ela também suspeitou que o Peter tivesse um filho ilegítimo, e ao tê-lo seguido até aquele banco de bebês não desenvolvidos, Lois descobre que o Peter chegou a fazer umas coisas em sua juventude, sendo uma delas a doação de seu leite para aquele banco. E como recebeu a ligação de uma garota alegando ser a sua filha, ele apenas quis ter certeza que seus filhos não soubessem suas informações. Porém, ao ser influenciado que fizesse a coisa certa, pois assim iria finalmente descobrir se possuía algum filho perdido. Peter não apenas foi surpreendido com uma garota aparecendo em sua porta, mas também ficou surpreso ao saber que tinha vários filhos. E todos compartilhavam da mesma inteligência do pai. Momentos depois, enquanto Lois pretendia aproximar o Peter de seus filhos, ele claramente não achava que tivessem algo em comum. Mas ao descobrir que eles possuíam a mesma habilidade de soltar gases, Peter rapidamente mudou de ideia sobre seus filhos. Após isso, enquanto a família conhecia alguns de seus filhos, Chris acabou conhecendo a sua nova irmã, e como ela aparentemente queria fazer umas coisas com o garoto, ele chegou a ter alguns sentimentos bastante confusos, e no final resolveu ir comprar uma casa. O Peter mostrando para a família um aparelho que comprou, e o mesmo fazia desde tocar músicas até fazer pesquisas. No entanto, Brian não gostou da nova aquisição,
pois aquilo só mostrava ainda mais o quanto eles ficaram ineficientes sem as máquinas e suas tecnologias. Já de noite, após ele ter sido dispensado por uma garota via telefone, o aparelho acabou lhe confortando naquele momento, e os dois logo viraram melhores amigos depois daquilo. Mas como nem tudo infelizmente durava para sempre, o aparelho acabou sendo levado por aqueles homens. Pois como ele acabou realizando algumas compras na internet, agora precisaria devolver tudo o que havia comprado. Vendo isso, Stewie resolveu ajudar o seu amigo, e decidiu lhe mostrar que a vida de um cachorro não era tão difícil, e que ele apenas estava fazendo as coisas da forma errada. Já no outro dia, Stewie construiu aquela máquina de mudança de corpo, pois iria provar para o Brian que estava certo sobre o que falou. Porém as coisas não aconteceram da forma como esperava, tendo até mesmo alguns problemas na mudança de corpo, visto que agora o Chris e o Peter acabaram participando, resultando com o Stewie indo parar no corpo do seu pai, e descobrindo que precisaria se relacionar com a sua mãe. O que no final do episódio quase chegou a ocorrer, mas eles felizmente conseguiram destrocar os corpos a tempo. Você não ouviu uma palavra do que o Dr. Johansson disse, não foi? Não ouvi nada. Descobrimos que o Peter acabou invadindo uma casa, e enquanto esperava pela chegada da polícia, ele resolveu contar para o público várias histórias clássicas, e dentre uma delas estava o filme Ratos e Homens. Situado na Califórnia em 1930, vemos o Chris e o Stewie fazendo o papel de dois amigos. E durante isso eles voltam a falar sobre seu sonho, revelando que gostariam de abrir uma pousada no campo, mas com apenas algumas diferenças das demais. Momentos depois, eles vão até aquela casa que precisava de ajuda, e logo conseguem a vaga para trabalharem no campo. Mas antes precisariam ser entrevistados, e enquanto Stewie revela que já tinham experiência naquele tipo de trabalho, Chris, por outro lado, chegou a falar uma coisa bastante questionável. Após isso, quando eles já estavam realizando suas tarefas, o vilão da história acabou chegando ali, e com ele veio também a sua não tão atraente esposa, que surpreendentemente chegou a dar em cima do Chris, porém seu marido não gostou nem um pouco disso. E ao tentar lhe aplicar alguns golpes de karatê, Chris facilmente conseguiu esmagar a sua mão. Péssima hora, eu sei, mas eu posso sair mais cedo para ir ao dentista? Já de noite, a esposa do vilão chegou a lhe fazer uma visita, e ficou bastante feliz com o que ele fez com seu marido, revelando que também sabia fazer uns trabalhos manuais. Porém, como ele não entendia de duplo sentido, e a garota ter revelado que gostaria que ele a destruísse, Chris acabou fazendo isso aqui com ela. Eu quero que você me destrua. Tudo bem. Todos de Quahog se preparavam para o Halloween, com o Chris pintando o rosto e falando de um jeito diferente, e a Meg aparecendo com sua fantasia de gato, falando que estava indo para uma festa do colégio. Durante isso, Meg e as amigas discutiam sobre beijar alguém na festa, e sua amiga logo recordou de um acontecimento, pois a sua prima quando usou a máscara da fantasia, e ela também não era nem um pouco atraente, os garotos não lhe reconheceram e logo lhe beijaram. Já na festa, Meg participava de um jogo da garrafa, e o mesmo logo lhe deu a chance de ficar com um garoto. Porém, enquanto ela ainda estava no armário com o escolhido, todos na festa eram surpreendidos, e Meg descobria que o garoto fantasiado era o Chris. Com isso eles logo entravam em desespero, e até mesmo lembravam das coisas que fizeram ali dentro. Além disso, eles resolveram manter o acontecimento em segredo, e o Chris logo pareceu estar orgulhoso do que fez. Eu fiquei com um cara hoje. Um cara do colegial. E eu acho que talvez ele me ligue amanhã. Eu não contaria com isso.